Esta era a bagunça na seleção brasileira antes do Penta na Copa do Mundo de 2002. Vamos ver qual é o canal aqui. Futirinhas. Ah, maneiro, maneiro. Vamos ver aqui o que tem a nos reservar. Vambora. Aquela manhã do dia 30 de junho de 2002. Fatídica manhã de 30 de junho de 2002. No outro vídeo eu não tinha visto que o cara tinha colocado lá do Eurofute. Aí eu falei de novo. Vambora. Ao sairmos nas ruas, parecíamos sentir uma aura diferente. Foi mesmo. Todos os problemas obviamente não deixaram de existir, mas naquele instante, o semblante de todos parecia mais alegre que o normal. Afinal, a seleção brasileira pela quinta vez conquistava a glória máxima do futebol. Foi a última vez que nós apaixonados por esse esporte pudemos bater no peito e dizer: somos os melhores, chupa Oliver Kahn, e como isso foi bom. Pô, foi muito Ou até bom. mesmo pela primeira Pô, esse gol é lindo do Ronaldo. Primeiro gol do Brasil da Copa de 2002. Ele dá uma voadora no... É tipo um gol meio Oliver Tsubasa. vez, pois muitos que estão assistindo o vídeo sequer eram nascidos em 2002, portanto não puderam ter essa sensação. Neste ano, para a Copa de 2022 no Catar, o Brasil aparece entre os candidatos ao título. Esse muito vídeo é graças velhão, ao hein? sólido trabalho feito por Tite, comissão e jogadores. Vídeo Óbvio de que quando? existem críticas e também 3 anos houveram atrás. momentos de incerteza, como a derrota para a Argentina na última Copa América, mas é Ah, de Maria. Ah, galera. Bom, a gente já sabe o que aconteceu aqui, né? Então vamos desconsiderar essa parte. inegável que a seleção chega bem preparada, Não tendo chegou, em vista não. todos os resultados que Tem um tal de Casimiro que deu uma entrada criminosa hoje na porra do Hendrick. Que o que ele tinha que ter feito nessa Copa ele resolveu fazer 4 anos depois. alcançou e a melhor campanha na história das eliminatórias sul-americanas. Se vai ganhar, Deu tudo errado, aí já galera. é outra história. É, foi e outra voltando história 20 mesmo. minutos no tempo, muitos devem imaginar que para a Copa de 2002 foi bem parecido. Afinal, olha para aquele time. Marcos no gol, com Dida e Rogério Ceni no banco, Cafu e Roberto Carlos no ápice de sua forma, o menino Kaká despontando no São Paulo, Foi mesmo. na frente um trio que era sacanagem, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Isso sem contar com coadjuvantes como Lúcio, Roque Júnior, Gilberto Silva, Edmilson, Kleberson e companhia. Não tem como imaginar que um time tão recheado de craques não chegaria em uma Copa como a grande favorita. Ou será que tem? 4 anos antes dessa glória, o Brasil chegava à final de 98 como grande favorito. Cara, eu tenho uma tese que normalmente a seleção, quando chega muito favorita, dá merda. E quando acontece o contrário, o time costuma ir mais longe. Vamos ver o que vai acontecer esse ano. Pode ser que esse ano o time está sendo muito desacreditado e dê merda. Como pode acontecer o roteiro de 94 e 2002. Seleção muito desacreditada, chegou lá e ganhou. Ainda que enfrentando convulsão de Ronaldo, atletas preocupados e confusos em campo. Zidane. Zidane. Para o novo ciclo de 2002, a melhor opção para assumir o cargo de treinador parecia muito clara. Vanderlei Luxemburgo vivia um dos melhores momentos de sua carreira. Sob o comando do Palmeiras, posteriormente do Corinthians, montou equipes vencedoras, conquistando 2 brasileiros com os Alviverdes e o Nacional de 98 com o Timão. Cara, o Vanderlei era o melhor técnico no momento ali. E vou te falar, dos anos 90, daquela geração ali, não teve ninguém melhor do que ele, não. É porque realmente o Luxemburgo tem uma personalidade muito forte. E, enfim, o pessoal fala que ele era um cara que cobrava muito, esculachava os outros. E ele tinha algumas questões ali. Eu tô falando isso sem saber, né? Mas é o que a gente ouve aí de relato de podcast. Mas se ele fosse um cara, digamos, mais vaselina, vamos dizer assim, de repente ele não ia ser o que ele foi, mas também se fosse no sentido de ajustar essas questões, ele poderia também ser um cara muito maior. Sua experiência comandando craques nessas equipes e as habilidades táticas que demonstrava à beira do campo o credenciou como a escolha perfeita para assumir o cargo naquele momento. E o seu início de trajetória comandando a seleção provou isso. Na Copa América de 1999, primeiro torneio após decepção de 98, o Brasil sobrou em campo. Foi ali que vimos o famoso "olha o que ele fez". Cara, essa Copa América de 99 foi uma das maiores campanhas que eu já vi a seleção brasileira fazer. De verdade.
time jogava muita bola. Olha o que ele fez de Galvão Bueno ao descrever o que Ronaldinho Gaúcho fazia em seu primeiro gol pela seleção no 7-0 contra a Venezuela. Com 100% de aproveitamento durante o torneio, o Brasil foi batendo adversário por adversário, até o 3-0 contra o Uruguai na final. Ronaldo, Rivaldo, Alex, Emerson e tantos outros craques desfilaram em campo na conquista do título. Era o início perfeito para aquela preparação. Porém, o primeiro baque veio no mesmo ano, na Copa das Confederações. A derrota por 4-3 para o México na final, os donos da casa... Cuauhtémoc Blanco, mano. Esse cara que jogava muita bola. Deu uma abalada, mas o que cagou realmente o rolê de Lucha na seleção foram os péssimos resultados no começo das eliminatórias e nas Olimpíadas. E não menos importantes, as polêmicas extracampo. Alguns tropeços e vitórias suadas em casa ainda nas primeiras rodadas das eliminatórias, começou a surgir a desconfiança. Mas a vitória por 3-1 contra a Argentina no... Jogaço. Velho Vamp aí, ó, Vampeta. Acabou com esse jogo, meteu 2. Ele já contou essa história 300 vezes. Uma das maiores exibições também que eu já vi da seleção brasileira. Morumbi, com o brilho de Alex e Ronaldinho Gaúcho, cabeção, deu uma aliviada para o trabalho de Lucha. No jogo seguinte, 3-0 para o Chile em Santiago, com um show de Zamorano e Salas. Ali o treinador foi extremamente questionado, mas a vitória por 5-0 contra a Bolívia logo depois, com Romário salvou o Luxemburgo no Maracanã. O brilho especial do baixinho acabou lhe rendendo uma sobrevida para treinar a seleção nas Olimpíadas de Sydney. Nos Jogos da Austrália, a derrota no já extinto Gol de Ouro. Gol de Ouro, porra, esse Gol de Ouro aí foi foda. Cara, esse time olímpico era muito foda, o time era muito bom. O Luxemburgo deu mole aí, mano. O Luxemburgo deu mole. Não era nada pra ele ser técnico dessa seleção olímpica no meio de um ciclo de Copa do Mundo. Ele arrumou um problema onde não tinha. E, porra, teve a questão do Romário, de não levar o Romário entre os 23. Que ele podia ter levado o Romário, né? Mas não quis levar, só quis levar os atletas sub-23. Deu muito mole. Não era nem pra ele ter sido técnico dessa porra aí, mano. Ou seja, ele foi demitido de uma competição. Ele foi demitido do cargo de treinador da seleção brasileira porque ele perdeu uma competição sub-23, que é a Olimpíada. Ou seja, não tem nada a ver com o ciclo. Isso é injusto pra caralho, porra. Para Camarões nas quartas de final, acabou recaindo toda para Luxemburgo. Cara, esse jogo, o Brasil perdeu um caminhão de gol, mano. É inacreditável. Somado isso, a campanha inconsistente nas eliminatórias e as acusações de sonegação de impostos e interferências... Isso aí que eu ia falar agora. O problema foi aí. O Luxemburgo, ele foi massacrado nesse momento aí. E eu lembro que teve a CPI da Nike, que ele foi convocado para depor. Descobriram a falsidade ideológica dele, sim. Eu acho que tinha uma questão de gato de idade. E antigamente ele assinava o nome Vanderlei com W e com Y, né? Vanderlei com V, com W no início e Y no final. Quando na verdade o nome dele era Vanderlei com V e I no final. Então isso aí pegou muito mal pra ele na época. E, porra, é foda. A imprensa mete uma narrativa atrás de narrativa. E... pegaram ali alguma situação para ele poder entrar de bucha e a situação foi da Olimpíada. Nada a ver com nada. Hoje em dia ele não seria... Hoje em dia eu acredito que ele nem sequer seria técnico dessa seleção sub-23. Em negociações de atletas que eram investigadas em CPI, fez com que o trabalho do nosso Pofechô se tornasse insustentável àquela altura e Luxemburgo foi mandado embora. Para o seu lugar, a CBF decidiu que era hora de uma mudança radical e para isso elegeu Emerson Leão para a função. Pior técnico que eu já vi na seleção brasileira. Pegou uma geração campeã e convocou os piores jogadores e teve os piores desempenhos. É inacreditável o que o Leão fez no comando da seleção brasileira. Inacreditável mesmo. Ele foi um cara extremamente infeliz na condução do grupo, na montagem, escalação, ele errou em tudo. O pessoal fala do Diniz, o Diniz ele nunca foi contratado para ser técnico principal da seleção. Tá? Talvez ali o pessoal possa querer comparar com o Dorival, vai. Mas o Leão errou em tudo, pô. O Leão, tudo bem, na época ele não tinha o Ronaldo Fenômeno, tava machucado, mas ele tinha Rivaldo, ele tinha Romário, ele tinha Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Ele tinha essa galera todinha, tinha Marcelinho Paraíba, tinha Alex.
Tinha essa galera todinha e ele não soube aproveitar esses caras. Que na época vinha de bom trabalho no esporte, levando o clube pernambucano até as quartas de final da Copa João Avelange. Em suas primeiras partidas, não foi o técnico. O auxiliar Candinho acabou por comandar a seleção na vitória contra a Venezuela pelas eliminatórias. No jogo seguinte, contra a Colômbia, Leão ficou nas tribunas, e dali viu a torcida se revoltar com o empate e arremessar bandeirinhas no gramado na reta final da partida. Cara, esse jogo foi muito louco, eu lembro disso. Esse jogo foi no Morumbi, né, lá no São Paulo. O 0x0 horroroso, tacaram as bandeirinhas tudo no Leão no intervalo do jogo. Aí no finalzinho, se eu não me engano, o gol de algum zagueiro, eu não vou lembrar se foi Antônio Carlos ou Roque Júnior. Aí foi gol do Roque Júnior, no finalzinho, salvou o Brasil. Senão ia dar merda, ia ter mais um resultado ruim de novo. A indignação só foi acalmada graças a um gol salvador de Roque Júnior aos 48 do segundo tempo. Na estreia de Leão à beira do campo, mais uma derrota naquela campanha. Equador. 1x0 contra o Equador fora de casa. Ah, esse time do Equador era bom pra caralho, tá? Esse time classificou pra Copa, pô. Jogou a Copa de 2002. Era Tenório, Caicedo e Aguinaga, camisa 10. Porra, caracaço de bola. Seguido de um empate em casa contra a fraquíssima seleção peruana. Se tivesse Twitter na época, veríamos com certeza nos trends a hashtag #VoltaCandinho. Sua cabeça dura ao barrar craques como Cafu, Roberto Carlos e Rivaldo da seleção, aliada à insistência de Leão com jogadores no mínimo questionáveis, começou a cavar a própria cova do técnico. A mais notória dessas insistências foi Leomar, volante do Sport. Porra, isso aqui foi muito esquisito, mano. Todo respeito aí ao Leomar, mas não dá, né? O Washington, Coração Valente, Dida no gol. Esse aqui eu nem sei quem é. Fábio Rockenbach, Ramon Menezes. Aí bons jogadores. Esqueci esse aqui. Acho que era Fábio Aurélio, de São Paulo. Leomar. Acho que era o capitão. Ou era esse aqui, era o Leomar. Não lembro. Aí, cara, aí o time só de desconhecido. Eu não lembro de ninguém. Esse camisa 2 aqui eu não lembro. Eu lembro do Washington, do Lúcio, do Edmilson. Léo, lateral esquerdo, se eu não me engano. Time muito desconhecido. Anos depois, o ex-presidente do esporte, Luciano Bivar, afirmou em entrevista à rádio Transamérica que pagou a um lobista para que o atleta fosse convocado para a seleção. Após investigação, não ficou comprovado que o treinador recebeu diretamente algum dinheiro para convocá-lo. Pô, meteu a pá radical para a demissão de Leão veio na Copa das Confederações de 2001, sem poder contar pior campanha que eu já vi a seleção brasileira fazer. Com craques de grandes times que atuavam no Brasil. Por um acordo entre clubes e CBF, a seleção viajou para o torneio preparatório da Copa do Mundo com uma equipe irreconhecível. Leomar, Robert, Carlos Miguel e Leandro Amaral são alguns exemplos de jogadores que entraram em campo na eliminação para a França nas semifinais. Eu vi esse jogo, foi de madrugada esse jogo. Na decisão do terceiro lugar, uma inédita derrota na história da seleção, 1x0 para a Austrália. Após tomarmos mais essa salsichada na cara, a demissão de Emerson Leão veio ainda no aeroporto de Narita, no Japão. Faltando um ano para o Mundial, o Brasil já ia para o seu terceiro treinador e, se contarmos o interino Candinho, o quarto. Se para muitos técnicos assumir uma seleção brasileira era um sonho, naquela altura parecia ser um pesadelo. Torcida e imprensa eram cruéis das críticas e a situação era de extrema urgência. Precisávamos ao menos nos classificar para a Copa. E em meio a esse cenário apocalíptico, foi anunciado Luiz Felipe Scolari como o mais novo técnico da Amarelinha. Felipão vinha de recente sucesso no Palmeiras, onde pela primeira vez os alviverdes conquistaram a Libertadores da América em 99. Após vencer o torneio Sul-Minas pelo Cruzeiro, recebeu o convite para assumir a seleção e a bronca de arrumar aquele time. Em sua estreia, tinha pela frente o Uruguai no Estádio Centenário, e mesmo contando com o retorno de Cafu, Roberto Carlos e Rivaldo, e apostando ainda na permanência de Romário no centro de ataque, não conseguiu ser páreo para a seleção uruguaia. Esse foi o jogo aí da tal da aeromoça, né, do Romário, essa polêmica aí que falaram, e depois descobri que não foi nada disso. Mas foi esse jogo, foi o único jogo do Romário na era Filipão. 1x0 para a Celeste. Foi a última partida competitiva do Baixinho na história da seleção. Existem duas versões para que nunca mais Felipão tenha chamado Romário.
A primeira é que Romário teria pedido um afastamento da seleção antes da disputa da Copa América, Sim. para realizar uma cirurgia no olho, mas logo depois acabou jogando pelo Vasco em amistosos. Foi uma excursão que o Vasco fez no México, justamente no período da Copa América. Isso aí o Romário deu mole mesmo. Na época lá, a questão do Eurico, enfim, eles deram mole e pagou esse preço, né? Não teve jeito. A segunda versão vem da língua solta de Vampeta. Na versão do volante, Romário teria fugido da concentração para, digamos, cortejar uma aeromoça antes da partida contra o Uruguai pelas eliminatórias. Seja qual Aí tá na conta do Vampeta aí afirmar isso aí. delas for verdade, o fato é que apesar de todo o clamor popular, Romário nunca mais foi convocado por Felipão, voltando a vestir a amarelinha somente em sua despedida da seleção lá em 2005 no amistoso contra a Guatemala. Mas festivo. Voltando para a sequência de Felipão, um vexame histórico o aguardava. Ainda não estamos falando do 7-1, e sim da Copa América de 2001. Com um time bastante diferente do que veríamos na Copa no ano seguinte, ainda que alguns nomes permanecessem, a seleção lutou muito para arrancar uma classificação na fase de grupos. E no primeiro confronto mata-mata contra a modesta Honduras, tomamos uma piaba de 2-0, com direito a gol contra de Belete, resultando em uma das mais vexatórias eliminações do Brasil na sua história. Vou te falar, depois de 7-1, eu acho que esse é o jogo mais vexaminoso que a seleção tem. Mano, a gente perdeu pra Honduras. Qual é a capital de Honduras? Não sei, mano. Não sei. Qual o maior jogador da história de Honduras? Não sei. A gente perdeu, mano. A vitória contra o Paraguai pelas eliminatórias no Estádio Olímpico conseguiu apaziguar um pouco as coisas, mas as oscilações da seleção continuavam. No jogo seguinte, 2-1 para a Argentina, com inúmeros pedidos para a volta de Romário. Naquele momento, Ronaldo Fenômeno ainda se encontrava em fase final de recuperação após 2 gravíssimas lesões no joelho. Lesões que muitos diziam na época que ele jamais voltaria a jogar em alto nível. Em entrevista ao Lance, o já mencionado língua solta do Vampeta disse, abre aspas, o Felipão chamou o Emerson, Cafu, Roberto Carlos e o Rivaldo e falou, vou esperar o Ronaldo recuperar, não chamo mais o baixinho e conto com vocês, fecha aspas. Nesse clima bacana, a seleção seguiu com o objetivo de se classificar para a Copa. Nas rodadas seguintes, uma vitória contra o Chile em casa e outra derrota para a Bolívia fora. Naquela altura, eram 27 pontos nas eliminatórias, com Uruguai, Paraguai, Colômbia e Brasil brigando entre si pelas 2 vagas diretas que sobravam, mais a repescagem. O Brasil foi para a última rodada das eliminatórias precisando vencer. O jogo seria contra a Venezuela em casa. São Luís. E para o bem da saúde de todos que viram aquele jogo... esse jogo aí selou a convocação do Edilson e do Luizão. Eles dois resolveram esse jogo aí, foi um jogo fundamental, cara. Se o Brasil perder esse jogo aí, já era, não ia pra Copa não. O resultado veio, com 2 gols de Luizão, um deles inclusive de bicicleta e outro de Rivaldo. A seleção proporcionou um respiro de alívio coletivo para todos que assistiram aquela partida. 3-0 contra a Venezuela e finalmente estávamos garantidos para a próxima Copa. O Luizão falou que jogou esse jogo aí com a lesão no joelho, mano. Ele não conseguia apoiar o joelho esquerdo. Tanto é que ele faz esse gol aí caído, né? Porque se ele apoiasse muito o joelho, ele ia estourar. Falando sobre a preparação e o início do Mundial, em entrevista ao Lance, Rivaldo disse, abre aspas, foi uma preparação difícil. Nem a torcida, nem a imprensa brasileira confiavam no que iria acontecer na Copa do Mundo. Muitas pessoas não confiavam. Houve troca de treinador, nos classificamos no último jogo contra a Venezuela, foi um momento difícil. Teve Luxemburgo, Candinho, Leão, outros treinadores e no final chegou o Felipão e fomos lá para a Copa do Mundo, fecha aspas. Enfim, classificados, era hora de convocar os 23 jogadores. O clamor popular por Romário, que desandava a fazer gols pelo Vasco, era esperado, mas ainda assim, Felipão manteve seus princípios. Não convocou o baixinho para desespero de muitos, apostando fielmente que Ronaldo estaria recuperado e pronto para aquela Copa. Cara, eu acho que o Romário não deveria ter sido convocado mesmo, tá? Minha opinião, sou vascaíno, muito fã do Romário, mas naquela oportunidade eu faria a mesma coisa que o Felipão fez. Não convocaria. O Romário estava fazendo gol no Vasco, mas quem viu os jogos da seleção de 2002 saberia que ou ia jogar ele ou o Ronaldo Fenômeno. Nenhum dos dois ia aceitar ser banco. Isso é claro, é óbvio. Então, não ia rolar. Então, foi isso. Foi uma opção que o Filipão fez.
E no final das contas deu certo. Além da não convocação do craque do Vasco, outras ausências como a de Alex e de Djalminha foram questionadas. Do Alex eu não entendo até hoje, ninguém entende. O Alex, eu já vi uma entrevista ele dizendo que o Filipão não gostava dele tanto assim. Eu achava o contrário, mas deu a entender isso. E o Djalminha foi uma maior sacanagem também. Que ele teve uma briga com o técnico Javier Ureta no Deportivo La Coruña. Porra, uma câmera pegou isso de longe. Foi tipo o lance do Casemiro hoje. Que aconteceu uma situação de jogo. Obviamente não ninguém viu, mas tinha uma câmera filmando. E acertou o cara. Então assim, o Djalminha deu a cabeçada no técnico. Aí, porra, se pegou mal pra cacete na época. Aí o Filipão resolveu não levar o Djalminha. Uma sacanagem. Outro cara que deveria ter tido uma vaga nessa seleção também foi o Marcelinho Paraíba. Ele jogou muito nas eliminatórias, no ciclo do Filipão. O Filipão não levou porque não tinha mais vaga, a verdade é essa. A seleção brasileira definitivamente não se encontrava em um clima fácil, ainda que às vésperas de um Mundial. E fora os questionamentos de ausências na convocação, sobravam outras dúvidas entre torcedores e imprensa. Ronaldo não jogava há anos por conta de suas lesões. Qual seria a forma em que ele se encontraria no Mundial? Rivaldo, outro craque e aposta de Felipão, não vinha de boa temporada no Barcelona, ficando de fora em vários jogos na reta final da temporada. Ronaldinho Gaúcho titular? Óbvio que vimos ele brilhar no Grêmio, mas agora se encontrava jogando no PSG, em jogos que muitos por aqui não tinham acesso na época. Cara, ninguém esperava que o Ronaldinho ia fazer essa Copa, porque ninguém tava vendo ele jogar. E ele jogou pra caralho. Piorar a situação, Emerson, um dos pilares do time e capitão da seleção, teve uma lesão às vésperas da estreia, sendo Ricardinho convocado para o seu lugar. Pra quem não sabe, a lesão do Emerson foi no último rachão, do último treino antes da estreia. Ele foi fazer uma defesa, deslocou o ombro, ficou fora da Copa. E após todos esses percalços e dúvidas, se iniciou a trajetória da seleção brasileira para o Penta. O restante da história já é bem conhecida. Seja da estreia nervosa contra a Turquia, as vitórias mais tranquilas contra a China e Costa Rica. Pouco a pouco, a família escolar ganhou forma. Contra a Bélgica nas oitavas, veio talvez o jogo mais difícil daquela Copa. Mas o brilho de Marcos, Kleberson, Rivaldo e Ronaldo nos fizeram prosseguir. E o que dizer do que Ronaldinho Gaúcho fez contra a Inglaterra nas quartas? Era o jogo em que todos falavam que dali sairia o campeão. E saiu mesmo. O bruxo não só fez uma lendária jogada que acabaria resultando no empate com uma chapada de Rivaldo, como fez um... E nas semifinais, hein? Aquele topete do Fenômeno foi icônico. Falem do meu topete, mas por favor, não me pergunte de lesões. Foi a forma que Ronaldo conseguiu encontrar para driblar todas as perguntas, já que dentro de campo parecia ser mais fácil para ele lidar com os adversários do que com a imprensa. E Ronaldo, com um gol de bico, reverenciando até ironicamente o não convocado Romário, Ronaldo nos colocou na decisão. E por quê? A preparação com certeza foi uma merda, mas o resultado foi o melhor possível. Agora em 2022, vamos torcer para que a história se repita, ainda que na parte da preparação estejamos muito melhor do que foi a conturbada preparação de 2002. Verdade é que 2022 não deu certo e vamos torcer para que isso aconteça em 2026. É isso, galera. Vamos ver o que essa Copa aí nos reserva, cara. Essa Copa já começou muito diferente pra mim, assim, de verdade. Tem muita coisa extra-campo, essa convocação do Neymar. Tem muita coisa ali acontecendo que a gente não... Pô, esse lance do Casemiro hoje, que é o assunto do momento, né? Essas declarações aí que teve da questão do Ryan, do Hendrick. Tem muita coisa acontecendo. Aí tu tem uma goleada de 6-2 do Panamá, que o time reserva tá jogando pra cacete. Sábado agora tem mais um amistoso. E aí o maneiro é que chega na Copa isso zera, né, cara? Você tem umas tendências ali, mas chega na Copa... A verdade, Copa do Mundo é quem tiver o melhor mental é campeão. Verdade é essa.